Olá, eu sou Ricardo Martins, fotógrafo de natureza e autor do livro Os Últimos Filhos da Floresta, sobre o povo Yanomami. Esse audiobook é dividido em 4 partes. Primeira parte, uma introdução com a minha narração, vozes dos indígenas e efeitos sonoros, levando você para uma experiência mais intimista. Após isso, começam 3 capítulos. Capítulo 1, A Expedição. Capítulo 2, De Volta às Águas do Rio Demini. E capítulo 3, A Promessa. Convido você a embarcar comigo nessa expedição fotográfica rumo ao coração da floresta amazônica. Sobrevoando a Amazônia, indo fazer o meu 14º livro, eu estava assistindo um documentário e nele mostrava povos indígenas, especificamente os Yanomami. E uma das frases que eles falavam, eles diziam exatamente isso, que eles eram os últimos filhos da floresta. Aquela frase me tocou demais. Eu olho pela janela do avião e eu vejo aquela imensidão verde ali embaixo e algo me toca e a ideia de fazer esse projeto veio na minha cabeça. E o nome automaticamente do projeto seria Os Últimos Filhos da Floresta. Uma expedição como essa não é tão fácil, né? Porque eram alguns dias para chegar, na verdade eram 8 horas, foram 3 dias navegando pelo Rio Negro, depois o Rio Demini, até chegar a essa aldeia isolada Yanomami. Nesse percurso, a gente dormia na beira da floresta, parava o barco mais à noite, tinha que abrir um acampamento ali, montar a rede, montar a fogueira, fazer a comida, que era assim incrível, incrível. Então, a cada dia que nós não chegávamos na aldeia, a expectativa aumentava e chegou uma hora que realmente a gente não sabia quando que ia chegar, como que isso ia acontecer e a gente ia só vendo cada vez mais aquele barco entrando e entrando naquela floresta. Cada vez mais isolada, cada vez mais inóspita, cada vez mais silenciosa e ao mesmo tempo extremamente barulhenta, com os animais acordando, com o barulho da água, com a chuva. Eu lembro que eu fechava os olhos ali, eu ficava só imaginando quando que eu viria os primeiros indígenas aparecendo ali. Realmente fazer Os Últimos Filhos da Floresta com toda essa dificuldade para chegar tornou o projeto muito mais rico. Cada momento que eu passei naquele barco ali, olhando, cansado, eram 8, 9, 10 horas sentado num barco, navegando pelo aquele rio, cheio de equipamento, com um pouco de fome e a coluna que doía. Só que isso é só o tempero, é isso que deixa a viagem realmente mais rica, até chegar na aldeia e ter o primeiro contato com eles, que é uma experiência assim indescritível. Uma viagem longa até aqui. Mas foi bom, né? Bom, estou muito feliz de estar aqui. Ele está me apresentando aqui cada casa. Aqui é a japona que eles chamam e cada pedaço desse é uma casa de uma família. Não tem divisão de parede, né? Então eles estão todo mundo junto. E aqui no centro é uma abertura que eles chamam de a entrada do sol. Então tudo acontece aqui no meio e a moradia é ao redor. Então, meu objetivo aqui é esse, é mostrar a cultura de vocês. Então eu quero, se vocês me permitissem, participar de uma caçada com vocês, pescar com vocês, entender mais da cultura de vocês e trazer isso para a minha fotografia. Isso daqui, que é a minha máquina fotográfica, isso daqui é a última etapa da minha fotografia. Isso daqui é o que menos importa para mim. Na minha fotografia, o que mais importa é o meu coração. Então eu costumo dizer que eu deixo a fotografia sair do meu coração, passar pela minha cabeça e a última etapa
a minha máquina fotográfica. Eu me chamo Maciel Yanomami. Hoje, por isso que eu estou recebendo uma equipe maravilhosa que vem nós também ensinar, vem mostrar a realidade, costuma mostrar que a beleza da natureza e cultura Yanomami seja de pé. Seu Ricardo me deixou quase chorando, com orgulho ouvir uma palavra que nunca nenhum de nós fala dessa forma. Seu Ricardo, muito obrigado, bom-vinda. Aqui é a minha casa e também a sua casa, que você é bem recebido com prazer. Muito obrigado pela oportunidade de falar para vocês. Vou fazer uma primeira foto aqui, né? Que ela tá linda. Aí. Bom, mas eu acho que que eu queria fazer, como vocês estão muito bonitos assim, pintados, e aqui a luz é muito bonita, eu queria fotografar vocês aqui. Pode ser? Eu tava ali fora, de repente passou um menino, idade delas mais ou menos, com esse macaco assado aqui no ombro, macaco prego, que tinha acabado de caçar no meio da mata. Ele entrou aqui, entregou para as duas e elas começaram a preparar ele aqui na fogueira. No caso, estão tirando todo o pelo dele, né? Mas com uma destreza assim de adulto. Então, desde criança eles são ensinados a se virar no meio da floresta e entender como que eles conseguem sobreviver tudo isso daqui. Então eu tô aqui fotografando e só vendo toda essa cultura na minha frente. Entrar na mata, ele vai fazer uma pintura, né, de caçada, de guerreiro. Me chamou aqui. Seu Ricardo, eu usei a pintura que chamamos de Adicão. Se chama identidade, chama talho. Então eu estou pintando com minha identidade de você, porque a gente estamos entrando aqui como um aliado, né, como um amigo. Então eu estou te pintando para você, para significar que hoje nós estamos abraçando com o seu Ricardo. O Marcel está fazendo essa pintura aqui em mim e neles também, com o pé de urucum. Mostra para mim ali, Marcel, onde que vocês tiram essa tintura? Essa urucu aqui, a casca dela é verde, mas por dentro ela tem semente que vem vermelhinha, tinta vermelhinha, mostrando ela, só ela faz aparecer nossa identidade.
olhei para essa ave de patuá e tinha fruta de patuá maduro. Eu falei para a turma que eu iria apanhar, dei um jeitinho para tirar ela. Aí também, antes de eu subir aqui, eu falei pro meu cunhado Atilson que preparava um pequeno panacu, que ele já está estatecendo, já está terminando, que ela serve para encher a bacaba, para poder levar bacaba dentro dela. Então todos nós indígenas tecemos esse daí. Ela serve para colocar bacaba, serve para colocar caça, ela serve para levar o alimento beiju, serve para colocar dentro dela a banana, a macaxeira. A gente sempre usamos isso. Esse se chama panacu, mas é como se fosse uma bolsa. Sim, eu vou carregar o panacu de Apatauá agora para poder nós dar uma caminhada. Esse Patauá para seguir a nossa trilha. Auê? Eles acabaram de achar uma caça aqui. Se escondeu, entrou dentro desse tronco de árvore, deve estar Vai sair, então, vamos, não sei o que é ainda. Foi muita correria, eles começaram a se comunicar. Eu estava mais para trás, junto com o Maciel, não achei o que é. Eles usam um cachorro, também um cachorro que achou e me tocou. E aí, Lucão, Vitor? Trampo, fechou? Olha aí. Ele está cavando um buraco aqui para chegar no oco da árvore e enfiar alguma coisa para poder plantar a caça. Onde o cachorro está. Ela está se mexendo já. Ele já deu uma corrida ali dentro já. Eles estão só esperando se tentar pegar. Escapou. A gente chegou até a árvore do Paricá, limpando um pouco aqui em volta, e vai começar o processo da retirada desse pó. É a mesma árvore que eles fazem o Paricá, que faz parte daquele ritual, né, que você cheira aquele pó. É também feito esse veneno para caçar, que é colocado na ponta da flecha. O que estão fazendo ali, essa lança, né, colocada na flecha, na verdade, quando pega no macaco, a flecha cai e essa lança fica. E o macaco ele vai ficando, né, adormecido e aí ele cai. Então, da mesma árvore que é um ritual deles, também é feito um veneno. Ela tem o líquido dela, passa o dedo assim e o cara cheira. E o cara fica bêbado. Isso é forte? É muito forte mesmo. Você meio que se esquece que as pessoas estão em volta de você. Esse que foi o grande lance, assim. Eu esqueci que estava gravando, que tinha câmera, parecia que eu estava sozinho aqui, no outro plano, e as coisas estavam acontecendo em volta de mim. Então isso foi... Ainda mais que tinha essa fumaça da fogueira ainda entrando na luz do sol, cara, foi assim, um negócio... Parece que a floresta estava subindo, entrando no meu corpo, assim, estava me tomando por inteiro, era uma coisa só, e fotografava. Pode vir!
No coração da floresta amazônica, no meio de uma aldeia Yanomami isolada, coisas especiais acontecem. E eu fui convidado a participar de uma pagelança. O pajé todo pintado e enfeitado com penas. Parecia que ele contava algumas histórias. Mas ele contava uma história, sentava, vinha um outro personagem que estava com a gente ali e contava uma outra história e eles riam. E tudo isso eles usavam o paricá através de um canudo bem grande, uns 60 centímetros mais ou menos. Você coloca na sua narina, ele assopra aquele pó em você. Tive essa experiência que foi bem forte mesmo. E a princípio a ação física dele em mim foi muito forte. Eu lembro que eu começava a cuspir um pouco e me sentia um pouco tonto, até que eu comecei a entrar naquela energia. Eu me emocionei muito, eu chego até a chorar ali de emoção, de felicidade, tomado por uma força ali espiritual. Eu me levanto, abro os braços e começo a tomar uma chuva amazônica no meio de uma aldeia Yanomami. E o meu sentimento naquele momento é de agradecer. Agradecer por tudo, pela minha vida, pela minha profissão, por eles receberem a minha equipe inteira ali. Eu saí de lá diferente, saí de lá agradecendo. E eu vi toda a importância desse povo que eu vivi e convivi com eles ali dormindo na rede, vendo eles acordando, almoçando, indo caçar, indo pescar, tomando banho. Estou tentando falar com ela. Foi uma experiência incrível e única na minha vida produzir esse projeto chamado Os Últimos Filhos da Floresta. Enquanto os povos originários existirem, a floresta estará em pé.
Livro Os Últimos Filhos da Floresta, sobre o povo Yanomami, de Ricardo Martins. Capítulo 1. A expedição. O primeiro sinal de que sua jornada lhe colocaria no meio da floresta amazônica veio da indígena Regiane, que conheceu quando esteve na região em 2022. Ela foi incisiva e certeira. Seu próximo projeto será com meu povo, uma flecha de palavras sábias e carregada de magia da cultura Yanomami, que penetrou profundamente em seu coração. A partir deste momento, Ricardo Martins foi invadido por um desejo de ingressar no ventre profundo da maior floresta tropical do planeta, berço das maiores tempestades do mundo, do maior rio em extensão e volume d'água, fonte de tantos mistérios e indispensável na manutenção de inúmeras formas de vida. Mas a Amazônia sofre muito a cada dia. Ali também se transformou em lugar de destruição, mortes, envenenamento e de desesperadora tristeza pelas agressões que o homem branco impõe a esse santuário vivo e vibrante. Essa expedição consagrou um grande momento de sua jornada dentro da carreira de fotógrafo e, principalmente, como cidadão planetário e defensor da natureza. O ano de 2024, quando atinge o auge profissional e pessoal aos 45 anos, é uma marca única em sua vasta trajetória. E essa sagração, o reconhecimento pleno de sua pessoa, veio pelos últimos filhos da floresta, pelo povo amazônico que sofre todos os tipos de agressões e privações de seus direitos como originários, mas que mantém suas tradições e cultura num enfrentamento heróico e muitas vezes solitário. Meados de 2024, Ricardo reúne às pressas a equipe, mobiliza toda a estrutura de seu projeto de seguir ao território Yanomami e define. Partirá para o meio da floresta guiado por Regiane, que conseguiu com o Tuxaua da aldeia, Maciel, a aceitação de sua chegada. Agora era correr contra o tempo, sem saber ainda de todas as dificuldades que viriam pela frente. Passagens aéreas nas mãos para um trajeto que poucos enfrentam, seguirão de São Paulo até Manaus e de lá para Barcelos. Somente da capital do Amazonas até Barcelos são 24 horas de barco, acomodados em redes e num calor muito intenso. Depois, mais 8 horas até a aldeia em uma pequena embarcação. Essa era a programação original. Com todos seus cronogramas no limite, Ricardo seguiu para Barcelos, cidade que já foi a primeira capital do Amazonas e fica em um dos braços do Rio Negro. Lá residem a Yanomami Regiane e seu marido e barqueiro da expedição, Marquinho. Ao abrir o mapa, um emaranhado de rios e bifurcações com desvios imensos para atingir o rio Demini. Seria necessário navegar até sua divisão onde se desdobra e forma o rio do Aracá, subindo numa toada monótona do motor de popa, pelos baixos do Parque Estadual da Serra do Aracá. A experiência única de navegar pelo dorso da serpente líquida, de águas brancas, onde só se vê a mata, água e o céu. Onde se ouve os sons da floresta, indescritível para o homem urbano e atormentado pela natureza ríspida das coisas que o cercam. E cortar o fio imaginário dos hemisférios, ultrapassando a linha fina e imperceptível do Equador. Mas o tempo amazônico é diferente. Essa foi a primeira lição que Ricardo e sua equipe aprenderam. Marquinho, marido de Regiane, era o guia principal auxiliado pelo indígena Marcione. Regiane e seu filho Almirinho foram juntos no barco que rumava para a região das comunidades Yanomami. Marcado no mapa o aldeamento de Ajuricaba, um dos destinos, que acabou por estar muito mais longe do que as 8 horas medidas. Atravessou o tempo dos relógios e desabou no tempo das correntezas dos rios, da luz e sua inclinação. O tempo da floresta. No percurso, uma nuvem amarela embalada pela leve brisa, milhares de borboletas amarelas à margem do rio. Sentinelas da natureza que luta para manter-se dentro de um equilíbrio milenar, na ancestralidade do tempo, sem as urgências e agruras que ficaram muito distante daquele mundo onde se atravessava o dia sem alcançar o destino final. Após 16 longas horas no rio Demini, entraram em uma clareira na mata e atracaram. Ali passaram a noite, num acampamento improvisado. E, como que para lavar os medos, os rostos e as almas dos 8 integrantes da expedição, uma tempestade desabou sobre a floresta. O segundo dia nas águas começou com o amanhecer. Depois de 12 horas de navegação, o combustível da embarcação estava acabando e a apreensão começava a tomar conta da equipe. O guia conseguiu, no escambo, mais um galão, porém nesta altura do trajeto não havia mais sequer previsão de quando atracariam na primeira das 3 aldeias Yanomami situadas nas margens neste trecho do Demini. No começo da tarde do terceiro dia de navegação, avistaram a placa que delimitava o início das terras Yanomami. O alívio foi geral, porém nada duradouro. A cerca de 1000 metros da primeira aldeia o combustível acabou. Só havia um remo na embarcação, mas Marquinho e Marcione, em uma demonstração de habilidade que só a vida na mata pode proporcionar, produziram rapidamente, na mata ribeirinha, outros 4 remos. Enquanto a expedição se aproximava da aldeia, o cacique Antônio veio de encontro ao barco. Visivelmente desconfiado com a chegada da embarcação de homens brancos,
exigiu explicações sobre os propósitos do grupo. Regiane, em sua legitimidade Yanomami, tomou a frente e conseguiu autorização para entrar na aldeia e iniciar a negociação perante as lideranças. Enquanto a tensão do grupo aumentava e o risco de ter o projeto interrompido se tornava uma possibilidade iminente, curumins brincavam nas águas rodeados por borboletas. Ricardo havia sido aconselhado a não mostrar a câmera e muito menos fotografá-los. O conselho indígena decidiu que precisava conhecer e conversar com o chefe da expedição. Quando chegou ao Chapono, denominação na aldeia da casa ocupada por familiares, Ricardo se viu cercado por vários outros indígenas. O cacique então pediu a ele que se apresentasse e iniciou o julgamento. Ao todo, 6 conselheiros ficaram em volta do fotógrafo. Ao mesmo tempo em que tudo estava muito tenso, eu sabia que estava vivendo uma experiência única, da qual me lembraria para sempre. Um julgamento indígena, na aldeia-mãe, a responsável por conceder o acesso às outras aldeias e ao meu sonho de retratar os últimos filhos da floresta. Respirei fundo e abri meu coração. Falei olhando no fundo dos olhos deles, com convicção mas também com humildade. Eles já haviam conversado longamente com a Regiane antes de me chamar e mesmo assim me questionaram sobre tudo por mais de 1 hora. Em seguida passaram a falar apenas na língua Yanomami para darem a sentença. Isso durou uns 15 minutos. Ricardo Martins. Um dos conselheiros votou contra a passagem da embarcação, além de estar claramente irritado com a presença da expedição. Ricardo buscou mostrar que sua intenção era ajudar os Yanomami a expor sua beleza e defender sua cultura, seu modo de vida. Reforçou que não representava risco algum para os povos da floresta. E assim foi liberado para navegar por mais 4 horas até alcançar a terceira e última aldeia, o destino final da expedição. Capítulo 2. De volta às águas do rio Demini. Novamente no curso do rio e em suas margens viam surgir indígenas entre as árvores e o mato. Quando aportaram, já no início da noite, o líder Maciel aguardava a todos. Em meio a tochas e muito barulho, ocorreu uma recepção festiva e com imenso interesse em ver os visitantes. A tensão se dissipou, foi levada pela brisa amazônica. Depois de tanto esforço, enfim se chegava ao lugar que tornaria os próximos dias inesquecíveis e traria ao grupo um aprendizado imenso, de crescimento espiritual e de compreensão da complexa simplicidade da vida. Os 5 dias na aldeia Yanomami foram profundamente transformadores, dias intensos que serão levados para a vida por todos nesta expedição. No Chapono Grande, o grupo expedicionário passou a noite. A volumosa estrutura, cujo meio é vazado para deixar entrar a luz, iluminou um mundo novo e apresentou como o ser humano pode ser espetacular na sua integração com a natureza. Na aldeia todas as famílias moram juntas, embora cada uma tenha seu espaço definido. Os rostos sorridentes iluminados pelas pequenas fogueiras, os sons das pessoas em plena harmonia com a floresta, o rio, o céu, a brisa, tudo ali respirava, pulsava, vibrava. A vida em plenitude em cada espaço, em cada centímetro de chão. Ricardo foi para o centro do Chapono. Mirou o céu equatorial, limpo e com tantas luzes como nunca tinha visto. Bilhões de estrelas, corpos celestes tão distantes e misteriosos como seu pensamento agora. O luar derramava sua luz de prata sobre a aldeia. E lhe restou pensar, aonde cheguei? Mais uma vez a brisa noturna sacudiu os galhos das árvores, balançou as folhas e encrespou a superfície da água. Então um riso infantil veio do fundo do lugar, como se fosse a própria Amazônia lhe respondendo e o acolhendo como um filho. O dia amanheceu e logo ele pode ver os rostos que na noite anterior apenas conseguiu vislumbrar pelo clarão das tochas. O Tuxal Maciel passou a lhe apresentar cada membro de sua comunidade e novamente a festa de recepção foi organizada. Os visitantes foram convidados a voltarem para o barco e fazerem uma nova chegada, desta vez em plena luz do dia. A cerimônia de recepção foi imensa, festiva, alegre. Ricardo foi colocado no centro do Chapono, sentado e sorria ao ver os homens da aldeia correndo e gritando no seu entorno. Terminada a celebração, com o equipamento fotográfico em punho, viu o cacique o liberar para as fotos. Na aldeia, entre 250 a 300 Yanomami, muitos deles crianças, passaram a interagir intensamente com o grupo. Todos pintados, adornados com seus enfeites, arrumados para a sessão de fotos e gravações em vídeo. A luz era muito bonita. Estendemos um tecido preto no fundo e comecei a fotografar os retratos. Os próprios indígenas passaram a nos ajudar na produção. Eles são vaidosos, tatuados na face, com colares, brincos e enfeites. São colaborativos, uma gente bonita, alegre. E são assim no dia a dia. Um indígena mais velho se aproximou com um cocar em sua cabeça e um tacape em suas mãos, parou na minha frente, ficou me encarando e acabou virando a capa do livro. Esses retratos mostram a beleza do povo Yanomami,
Os Filhos da Floresta. Ricardo Martins. Com o correr das horas, a comunidade foi se aproximando e tratando a equipe como seus iguais. Passaram a comer juntos, a mostrar seu modo de vida. Ricardo conheceu e interagiu com todos seus habitantes. Ele se recorda que, apesar de existir uma clara hierarquia, todas as famílias eram ouvidas e as decisões eram tomadas em um ambiente de grande diplomacia. Vivem juntos e resolvem os problemas coletivamente. Tudo é um aprendizado. A rotina é estabelecida pela colaboração. Acordam entre 7 e 8 horas da manhã, uns saem para caçar ou pescar enquanto outros vão para as plantações de mandioca, batata doce, banana ou colher frutos na mata. Há os que preparam seus arcos e flechas e outros que seguem para o rio. Eles fazem parte da floresta, não há superioridade. À noite, quando os líderes querem anunciar à comunidade algo que acontecerá de importante, começam a andar pelo terreiro interno e a gritar na língua Yanomami as novidades. Mas é uma voz que se mistura aos sons da floresta. E desta vez, a novidade era o som dos disparos da câmera, aqueles objetos que prolongavam a visão do homem e registravam as imagens para que outros homens brancos pudessem ver e compreender que há outras formas de vida e todas são demasiadamente importantes. Com a aproximação, Ricardo passou a receber presentes. Eram frutos ou pedaços de caça como macaco, anta e jabuti. Fazem isso como sinal de confiança e aceitação plena. Logo foi chamado para fazer uma tatuagem Yanomami, que representa sua individualidade e personalidade. Também foi levado, num dos maiores atos de confiança, para conhecer a árvore que fornece o veneno das flechas e o líquido usado nos cerimoniais místicos. O mesmo extrato que serve para envenenar possibilita libertar o espírito. Esse é um segredo que esse povo guarda há centenas de anos. Um dos momentos mais emocionantes para Ricardo foi ter sido chamado para ver uma menina recém-nascida. Regiane fez o parto durante a madrugada, numa casa de barro. A mãe segurava carinhosamente sua pequena, perto de uma fogueira. Ele foi convidado a dar o nome da criança, algo além da honraria, uma forma de marcar na vida da comunidade a presença dele. Susana Estrela, que nasceu sob um feixe dos raios lunares e do céu infindável de bilhões de estrelas, conhecerá a história do homem branco que veio até sua aldeia e lá esteve por alguns dias. Essa pequena Yanomami levará em sua vida também o tempo em que os seres das cidades conturbadas, gente de espírito aflito e doentio, buscaram se religar com a natureza e conhecer como a espécie humana pode viver em harmonia com o ambiente que habita. E alguns deles entenderam a importância disto, mesmo nos estertores da floresta e de seus povos. Em um momento durante a estadia, Ricardo foi colocado como rei de um reino distante, muito longe da compreensão da singeleza e pureza do pensamento indígena. Ele rejeitou o rótulo, com toda ternura, e avisou que era apenas um aprendiz, que sempre será alguém que aprenderá em cada incursão pelas matas, revelando a enormidade deste pequeno e por vezes tão maltratado planeta, talvez essa seja sua majestade, e que poderá ser vista e sentida pela percepção única de vida e de mundo deste povo. Foi também convocado para uma pagelança. Foram 4 indígenas e um pajé, pintados com uma tinta preta, se posicionaram um ao lado do outro com Ricardo no centro. Era um rito de cura espiritual e de aceitação, como se a partir daquele momento o então estrangeiro fizesse parte do grande espírito que une a aldeia. Em meio à consagração, junto com o pajé, inalou paricá, pó preparado com o extrato da casca da árvore sagrada, e sentiu seu espírito ganhar a dimensão das árvores, conversar com os animais e entender as vozes de todas as espécies que ecoam pela floresta. Para Ricardo, houve uma expansão para além do corpo físico e de seus limites de consciência. Durante a pagelança, o dia, que estava ensolarado, se encheu de nuvens e converteu-se em uma chuva renovadora. A conclusão dos líderes Yanomami sobre o visitante. Tem o espírito forte e puro. Essa foi a primeira vez que a aldeia Remari recebeu uma expedição de documentaristas. Regiane, a indígena que tornou viável essa expedição, alertou Ricardo sobre as experiências e acolhimento que teve de seus parentes. E da sabedoria tão avançada que o homem branco ainda demorará muito para entender. Você só terá compreensão de tudo isso com o tempo. Capítulo final. A promessa. Em seu segundo dia na aldeia, Ricardo tomou conhecimento da existência de um postinho de saúde, além de um pequeno cômodo onde funciona a escola. O líder Maciel mostrou a sala de aula e então pediu que Ricardo auxiliasse na construção de uma nova estrutura escolar, preservar a cultura Yanomami e conhecer a cultura do Napo. Homem branco na língua indígena é a melhor defesa para o nosso povo. Uma conclusão comum entre o Tuxaua e o fotógrafo de natureza, que se comprometeu em levantar fundos para a edificação do prédio. Ricardo ampliou sua colaboração com os habitantes da região. O telhado do posto de saúde do segundo aldeamento, onde enfrentaram diversas doenças, também será trocado. Esse livro também cumpre a finalidade de explicitar não só as belezas de um povo,
mas de uma luta diária contra a investida de mineradoras e garimpeiros ilegais, traficantes de drogas e ligados à biopirataria. Além de transformar-se em uma ferramenta para criar consciência crítica a respeito da necessidade de se preservar e permitir que os filhos da floresta consigam estabelecer um diálogo com a sociedade branca, de forma a auxiliá-los na conservação da floresta amazônica, mãe de todos nós. Sobre o povo Yanomami. O primeiro núcleo dos Yanomami surgiu há mais de 1000 anos, nas terras altas da Venezuela. Esse povo sempre viveu na floresta ao norte da Amazônia, distribuídos entre o Brasil e a Venezuela. São caçadores-agricultores e vivem em comunidades situadas na terra indígena Yanomami no Brasil e na reserva da biosfera Alto Orinoco Cassiquiare, na Venezuela. Desde os anos 80 passaram por diversos conflitos com invasores, foram vítimas de genocídios, de doenças e fome. Como filhos da floresta, são altamente integrados à natureza, valorizando os aspectos amazônicos. A energia e a vida onde habitam moldam sua cultura, que tem na presença do xamã suas lideranças espirituais e que promovem a proteção da comunidade, com a ajuda do Chapiri, entidades espirituais identificadas pelos Yanomami. Em seus rituais de pagelança e xamanismo, eles aspiram o paricá, um pó alucinógeno feito da casca de uma árvore específica e mantido em segredo. Segundo estudo do Instituto Socioambiental, ISA, para os Yanomamis, Uriú, a terra-floresta, não é um mero espaço inerte denominado por natureza, mas sim uma entidade viva, inserida numa complexa dinâmica cosmológica de intercâmbios entre humanos e não humanos. Algo muito próximo à hipótese de Gaia, criada na década de 70, pelo cientista britânico e biólogo dos mais conceituados, James Lovelock. Ainda, de acordo com publicação do Instituto, o modelo de vida dos Yanomamis está ameaçado pela predação cega dos brancos. Na visão do líder Davi Copenava Yanomami, a terra-floresta só pode morrer se for destruída pelos brancos. Então, os riachos sumirão, a terra ficará friável, as árvores secarão e as pedras das montanhas racharão com o calor. Os espíritos Chapiripe, que moram nas serras e ficam brincando na floresta, acabarão fugindo. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los para nos proteger. A terra-floresta se tornará seca e vazia. Os xamãs não poderão mais deter as fumaças epidemias e os seres maléficos que nos adoecem. Assim, todos morrerão.